Eu sou o Marco Silva e você assiste agora o Convergência SA, uma série de entrevistas acerca do Covid-19 e seus impactos. Agradecer também ao vereador muito atuante de Campo Grande, Vinícius Siqueira, que faz também parte aí hoje desta live importante, um tema em que traz muitas dúvidas, traz polêmicas e é um texto complexo. E quando você fala de complexidade, ele divide opiniões, muitas incertezas, e a gente, como espectador, como eu revestido no cargo de vice-prefeito de Sidrolândia, de profissão sou advogado, a gente tem um posicionamento um pouco mais técnico, jurídico, igual o Vinícius atua em Campo Grande, ele sabe também que ele é advogado de profissão, ele cuida da parte jurídica, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas acham que nós fazemos apenas política, mas algumas opiniões que a gente expõe é com base em estudo, com base em resultados e com base com o que a gente aprendeu. É lógico que nós temos nossas ideologias e a gente se mantém. E eu quero, assim, falar desse tema, desse semi-lockdown, desse lockdownzinho, uns chamam, ou de um lockdown, talvez. Meu posicionamento aqui no município de Sidrolândia, também acompanhando alguns outros municípios, opiniões também de médicos que a gente acompanha na TV, acompanhamos em jornais, noticiários. Eu tenho, assim, Marcos, uma opinião referente a um certo cuidado. Eu não vejo, em momento algum, qualquer dado concreto que o lockdown ou o semi-lockdown ele traz uma certeza que aquilo vai resolver. Por que eu falo isso? Eu já questionei inúmeras vezes algumas autoridades aqui que têm o poder da caneta, do poder executivo. Você tem horários que o lockdown ele praticamente atinge, esse semi-lockdown. Qual seja? A partir das 18 horas ou das 20 horas até as 4 ou 5 da manhã do dia seguinte. E sábado e domingo. Mas esse horário, justamente, é o horário que a gente não tem fluxo na rua. Nós temos fluxo apenas em alguns locais, como bares, os restaurantes, igrejas, alguns locais em que não tem nenhum dado concreto para falar cientificamente, falar, de noite o vírus ele tem uma incidência maior, ou no sábado e domingo, né? O vírus escolhe dias e horários para sair. É esse questionamento que eu falo. Eu não sou médico, não tenho uma especialização na área, eu tenho uma opinião quase formada sobre o assunto por questão de lógica. Nós temos aqui, por exemplo, muitos questionamentos de pessoas que entendem que tem que fechar tudo. Você não consegue abranger uma totalidade, assim, ou seja, você vê todas as classes. Aí eu vejo discussões falando sobre vamos deixar aberto apenas os serviços essenciais. Aí a pergunta que eu falo, eu até iria escrever um artigo sobre o que é o serviço essencial. O serviço essencial para a pessoa que trabalha na padaria é vender os pães, comercializar aquilo que ele tem na sua padaria. Para a pessoa que trabalha lá, que é funcionário, também é um serviço essencial para a tua família. Qualquer função, para mim, é essencial. É uma coisa muito particular. Então, assim, como que o governo ele pode decretar em situações privadas, alegando o tal do interesse público sobre o privado, que para mim isso nunca existiu e não existe, você alegar isso aí, trazendo para a parte particular. O poder público ele não tem que interferir na parte particular das pessoas, no serviço privado. Ele tem que ver o que é essencial público, mas não essencial de cada um. Porque o governo não vai lá e colocar o alimento dentro da casa de um trabalhador. Aquele que tem um bar à noite, aquele que tem uma casa de show, aquele que que trabalha, exemplo, na limpeza de uma igreja, que está sendo dispensado. Exemplo, eu visitei comércios aí, em Campo Grande, que uma pessoa demitiu 60 funcionários, alegando porque vendas vamos dizer, de veículo, foi demitido porque não é um serviço essencial. Para aquelas 60 famílias que estão desempregadas, aquilo ali é essencial. Então, essa discussão de essencialidade que o poder público interfere na parte privada, eu não acho correto. O poder público ele está generalizando, dizendo que é essencial lotéricas, bancos, mercados, mas não é isso essencial. O essencial para algumas pessoas é aquilo que traz o seu alimento para dentro da sua casa. Então, por isso que eu acho que o poder público não tem que interferir, temos que ter o cuidado. Existe sim o vírus, mas eu acho que esse clamor de susto de pessoas que colocam como algo anormal, sabemos que tem a pandemia, isso é uma coisa óbvia. Todo mundo está divulgando, o mundo todo. Mas eu acho que essa questão de dizer que fecha tudo é uma coisa muito
vamos dizer assim, sem resultado. Sem resultado. Então, assim, eu tenho esse posicionamento de dizer que tal do lockdown, semi-lockdown, ele não traz efeitos e benefícios. É meu posicionamento. E, assim, por quê? Porque eu vejo que tem que ter os cuidados. Sim, o distanciamento que as pessoas falam, eu acho que isso deve ocorrer de acordo com as suas classes, que os médicos já sabem. Os idosos que têm problema de saúde, as empresas maiores, ali a febre, as condições de cada funcionário. Acho que tem que ter esse cuidado. Agora, fechar, não. E outra, como que você fecha um estabelecimento que abre das 7 da manhã às 5 da tarde? Vai falar, não, você vai abrir das 7 da manhã às 11 da manhã. As pessoas que viriam na parte da tarde vão vir de manhã. Então, vai acumular a parte da tarde na manhã e vai ser pior. Então, é melhor estender o horário do que diminuir. A minha ideia é essa. Em vez do banco abrir das 10 às 3 da tarde, abre, então, das 8 às 5 da tarde, ao invés de abrir esse período. Assim, eu entendo esse posicionamento, Marcos, Vinícius, eu não sei se vocês também têm esse posicionamento, mas o meu, assim, eu entendo que isso não surte efeito e traz um prejuízo que nós vamos ainda sentir. Esse prejuízo nós vamos sentir daqui 6 meses, eu acredito. E vai ser um prejuízo que, para recuperar, vai décadas, eu acredito, principalmente econômico, nas famílias que nós temos no país, que já era dificultoso, e agora está cada vez pior. Na verdade, você como vice-prefeito, você entende bem que um ordenador de despesa ele tem que olhar o município em todos os sentidos. Tudo bem, nós somos a favor da vida. Ninguém aqui está questionando para que o município de Campo Grande possa favorecer o contágio, né, dessa pandemia para qualquer cidadão. Nós estamos falando aqui de uma questão de interesse público. Nós estamos falando do PIB da capital. A predominância do PIB de Campo Grande é de comércio e serviços. Ou seja, então, se nós pararmos hoje o comércio e serviço, o que vai sustentar a cidade nos próximos dias? Ele vai começar a financiar os empresários? Porque não vai ser empréstimo. O empresário não vai precisar de empréstimo, ele vai querer financiamento, não reembolsável. O poder público vai arcar com essa despesa, com esse prejuízo que você elencou? Essa massa de desempregados. Quem que vai absorver isso depois? Como é que vai ficar os CRAS do nosso município em relação à assistência social dessas famílias que ficarão aí à mercê? Então, nós temos que fazer um estudo de impacto. O que a Prefeitura de Campo Grande não apresenta em nenhum momento, exatamente isso, Wellington. Você, como vice-prefeito, você entende que a municipalidade, ela gera indicadores, correto? Você gera números, estatísticas. E quais são os números de Campo Grande? Quais são os indicadores que a Prefeitura está se apropriando para a tomada de decisões? Quais são as orientações técnicas e de quais fontes essas orientações técnicas são provenientes? Essas são as perguntas, os questionamentos que a sociedade campograndense tem feito. Não são só os empresários, mas toda a sociedade tem feito esse questionamento. Com base no que o prefeito de Campo Grande está tomando as suas decisões? Se forem decisões técnicas e respaldadas por fontes de confiança, quem são as fontes? Quais são os estudos? E é isso que eu gostaria que o Vinícius também comentasse, ele que é parlamentar aqui do município de Campo Grande. Bom, muito obrigado pelo convite do Jornal Estado, obrigado pelo Marco Silva, Danilo, vice-prefeito de Sidrolândia. Para mim é um prazer dialogar com todos. A população precisa primeiro entender que a estrutura legislativa nossa, qual é a lei mais importante que o Brasil criou? Todo mundo sabe que é a Constituição. Se você partir desse princípio que a Constituição é a nossa lei mais importante, ela deve ser a mais respeitada. Qual é a parte da Constituição que é a parte mais importante? Nós temos dentro da Constituição o artigo 5º, que são dos direitos e garantias fundamentais. Esse artigo 5º, ele é tão importante que a própria Constituição diz que ele não pode ser alterado, as garantias ali não podem ser reduzidas, elas não podem ser mitigadas, elas têm que ser mantidas. Dentro dessas garantias, nós temos algumas que são afetadas por esses decretos. Por exemplo, o direito de ir e vir, ele está dentro do artigo 5º, dentro da Constituição, ou seja, ele está blindado. O direito de ir e vir, ele tem uma cor de ouro dentro da legislação. Aí você vai me falar, mas Vinícius, então, se está lá e está no texto e é o mais importante que existe, não pode mexer? Pode. Nenhum direito, nenhuma garantia é soberana, nenhuma garantia pode ser absoluta. Elas podem ser reduzidas, elas podem, inclusive, ser anuladas. Só que, para que isso aconteça, nós temos que ter fundamentação. O prefeito, por exemplo, aqui em Campo Grande, passou um decreto de calamidade pública, que foi aprovado pela Câmara, e isso lhe dá algumas autorizações. Só que essas autorizações não são cartas brancas.
para que ele vede o tráfego de pessoas, para que ele diminua o direito de ir e vir, ele tem que ter fundamentação nisso. E como é que a gente faz essa fundamentação? Com estudos técnicos. Nós tivemos uma decisão recentemente no Tribunal de Justiça da Bahia, onde um advogado pediu para que o prefeito fizesse a demonstração de que ele havia feito estudos técnicos para fazer o lockdown lá em Salvador. E o TJ da Bahia concedeu a liminar e falou, olha, o prefeito não pode fazer as coisas no achismo, né? Não pode fazer as coisas assim, olha, eu acho que o lockdown tem que ser agora às 8 horas da noite, tem que ser à meia-noite, porque senão ele está suprimindo direitos e garantias fundamentais, que são legítimas, sem motivo. Ah, mas Vinícius, o motivo é a Covid está aí, está matando pessoas, tem que fazer. A gente não está dizendo que não tem que fazer. Nós estamos falando que tem que fazer do jeito correto. E aí, do jeito correto, como que é? Você contrata, ou espero que o prefeito não contrate, porque ele já contrata muita gente que não deveria, espero que ele utilize a própria estrutura da prefeitura e monte com os indicadores, que o Marco Silva disse, um estudo técnico de quando deve ser feito esses cortes, em que setores. Isso tem que ser feito de forma técnica. O prefeito, a impressão que dá é que ele tem tomado essas decisões às 5 horas da tarde. Se não me engano, se não me falha a memória, já foram 8 decretos, alguns alterando o horário de 8 horas da noite para 10 horas, depois para meia-noite, depois para as 5. Parece uma administração desgovernada, eu fiquei brincando, falei, parece uma administração de um peru bêbado, né? Porque uma hora é uma coisa, uma hora é outra. A gente está falando de direitos e garantias fundamentais. A Covid é importante? Aí eu até brinquei, eu falo assim, você que é a favor do lockdown, pode ser que você tenha razão, pode ser que o lockdown seja necessário. Você é contra o lockdown, pode ser que você tenha razão, também pode ser que não seja necessário, a gente não sabe. Mas nós não sabermos não é o problema é o prefeito não saber. O problema é o prefeito não montar nenhum estudo utilizando a máquina da prefeitura que ele tem para saber quando ele pode montar esses lockdowns ou não. Campo Grande passa por uma situação muito complicada. Esses 8 decretos, né, se não me falha a memória, que o prefeito apontou, ele altera os horários do comércio aqui e ele está causando um dano muito maior do que se ele tivesse determinado já esses horários de forma fixa. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma pizzaria ali na região do corredor gastronômico e que você se programou para a semana para vender seus alimentos ali. Você olha o decreto do prefeito e o prefeito fala, depois das 10, tudo está fechado. Ele tem que pagar as contas, ele tem que pagar funcionário, ele fala, bom, então se até as 10 eu posso vender pizza, eu vou comprar tomate, eu vou comprar manjericão, vou comprar queijo, vou comprar todos os produtos alimentícios para atender até as 10 horas da noite. No outro dia, o prefeito muda isso para as 8. Você falando também de produtos que foram comprados e que vão estragar. Produtos que provavelmente sairão em prejuízo para o estabelecimento. Com um detalhe, isso não está acontecendo assim uma semana uma semana outra. Nós estamos falando de alterações de decreto quase diárias. Qual é a segurança jurídica que tem os comerciantes de Campo Grande com um prefeito que coloca os horários de lockdown variáveis como ele faz? É um absurdo. Pior ainda se ele estiver fazendo isso sem nenhum embasamento técnico. O que nós fizemos? Isso é até uma novidade, um furo aqui para o Jornal Estado, para o Marco Silva, fiz questão de abrir isso aqui primeiro. Nós entramos ontem à noite com um mandado de segurança, obrigando o prefeito, já que ele não administra, a gente vai obrigar ele a administrar, obrigando o prefeito a fazer um estudo técnico sobre o impacto da Covid no comércio, porque ele tem que fazer um estudo duplo. Ele tem que fazer um estudo de impacto na atividade econômica e ele tem que fazer um estudo na estrutura de saúde e fazer esse cruzamento com técnica, não com achismo, não chutando horários para abrir e para fechar. Então a gente está com um mandado de segurança pedindo para que o prefeito apresente em 15 dias um plano, um estudo técnico para determinar os fechamentos ou as aberturas do comércio aqui, e que se ele não apresentar, a gente pede para que o judiciário derrube os decretos. Mas depois de 15 dias, a gente está dando tempo para esses estudos serem cumpridos. A gente não quer trabalhar contra a administração e a favor da Covid, nada disso. O que nós queremos é que o prefeito trabalhe com seriedade, coisa que não está acontecendo. Então, prefeito, você deve receber daqui uns dias aí a nossa citação. O mandado de segurança a gente espera que seja procedente, foi procedente em outros lugares, e faça o estudo técnico, porque o comércio não merece o que você tem feito com ele. Tá? Se os decretos anteriores foram fundamentados, não tiveram fundamentação técnica de estudo, a gente está pedindo anulação de todos.
Mas isso, prefeito, é por causa da sua má administração. Você está fazendo o comércio sofrer, você está fazendo os hospitais... Prefeito, pense comigo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi uma das últimas regiões do mundo a receber o vírus da Covid. Aqui, se a gente pensar em atraso de contágio, é a região onde o contágio demorou mais para acontecer. Então, em tese, Campo Grande e Mato Grosso do Sul foi a região do mundo que mais teve tempo para se preparar. Ao invés de fazer esses estudos técnicos, você tem uma amostragem de outros lugares do mundo muito bacana para fazer, dá para você saber onde os outros países tomaram medidas que funcionaram, o que não funcionou. Você tem um leque de saídas aí que já foram testadas pelo mundo. Você não fez nada disso. Pelo contrário, as notícias que nós temos é de máscaras caras, de tendas muito caras, de desinfecção, parece que colocou um caminhão aí com água desinfetante rodando pelas ruas. Prefeito, é brincadeira. Nós temos em Campo Grande quase 5.800 quilômetros de vias. Você não tem condição de desinfectar todas. O que você está fazendo com o desfile de caminhão beira o espetáculo. É para a população ver que você está preocupado. Não é por aí. Não é por aí. O que tem que ser feito é um estudo sério, baseado já em coisas que aconteceram nos outros estados, nos outros países, para ser aplicado em Campo Grande. Então, se você não administra Campo Grande, se a tua atitude é dirigir de forma aleatória, você não está sabendo dirigir a cidade, se você não tem capacidade de fazer isso, a justiça, eu espero, que te obrigue a fazer. Então, o mandado de segurança está ajuizado, a gente espera a procedência desse pedido, e vamos lá, boa sorte Campo Grande, porque a situação não está fácil. Além de sofrer os pacientes, está sofrendo o comércio, infelizmente. Mas eu queria que você comentasse também sobre os depoimentos do vereador Vinícius, porque para mim faz muita coerência a questão de regramento de biossegurança e não lockdown. Ou seja, você impondo as regras de biossegurança, você pode sim permitir que o sistema produtivo possa atender normalmente, e até desejável que se tenha uma amplitude do horário de atendimento para justamente não impulsionarmos as aglomerações. Porque não faz sentido, você diminui o tempo de atendimento, no meu ver, leigo, do processo, você incita que as pessoas realmente se aglomerem. Porque a carga de atendimento sendo reduzida, a lei da oferta e da demanda. Vai ter muito mais procura naquele mesmo horário, e esse é um ritmo perigoso, porque as pessoas realmente vão aglomerar e elas vão em busca de sanar suas necessidades básicas, e isso vai realmente propiciar uma maior exposição à contaminação, não é mesmo? Concordo, Vinícius. Parabéns, Vinícius, pelo seu posicionamento aí. Essa parte técnica que o Vinícius explicou aí é justamente assim, eu tentei explicar uma parte mais genérica, porque são questões de lógicas, né? Igual o Vinícius citou aí, essa ação dele é muito importante, por quê? A gente tem que definir de noite que o vírus sai, sábado, domingo que o vírus sai, a pergunta é essa. Espera aí, tá jogando, como se diz, a água sanitária nas ruas. Vai matar o vírus? Mata o vírus? Mas e aquela pessoa que veio de fora dentro de um caminhão, por exemplo? Ela não trouxe o vírus rodando, ela trouxe dentro da cabine. Então, assim, é uma questão de lógica. Esse ponto eu acho muito importante. A minha mãe, ela tem uma lotérica que faz 40 anos. E no começo, aqui parou uma semana o comércio, vou dar um exemplo, igual Campo Grande, parou uma semana. Quando abriu, todo mundo que não veio na semana, veio naquele dia. O que adiantou? Não adiantou nada. Eu tive um questionamento um dia de uma pessoa que me parou na rua e disse, olha lá, olha o Bradesco, citou o Banco Bradesco, no dia 1º, pagamento de aposentadoria. Vários idosos na fila, porque tem que ser na biometria, então tem que tirar. Ele falou, olha lá, aglomeração, isso não pode. Eu falei para ela assim, eu também concordo que não pode, mas é o seguinte, ali, se você pegar ali, tem 95% por baixo que está ali para receber o dinheiro, para poder pagar a farmácia, porque se ela não pagar aquele remédio que ela está tomando todo dia, certinho, ela morre. É a mesma coisa. Então, assim, você tem que ver a necessidade, você tem que ter um embasamento muito técnico. E, assim, o Poder Executivo tem essas condições. O Vinícius utiliza ainda a verba dele, que ele tem ali, que muitos, que a gente vê aí, vereadores que usam diário, essas coisas, para gastos pessoais, não. O Vinícius usa em prol como se fosse uma secretaria. Assim, vamos dizer assim, de uma forma de um olhar, ele tem uma secretaria administrativa que atua em prol a Campo Grande, com os recursos que ele tem para uma outra situação. Então, assim, é uma forma inteligente de se usar o dinheiro público. E está utilizando corretamente. Então, assim, esse estudo técnico, se você tiver em mãos um estudo bem elaborado,
tanto a parte de custo, você diminui, você não precisa dessa loucura, você não precisa ficar toda hora fazendo live e fotos, que eu acho isso, para mim, o cúmulo, você fazer live, porque está passando água na rua, porque está parando gente na entrada, porque eu acho isso, assim, é caráter eleitoreiro, infelizmente. Então, assim, se você tem um estudo técnico em mãos, você diminui o custo de tudo. E, assim, não tem o que reclamar do governo federal da parte de recursos, porque o governo federal abriu caixa com força. Cidrolândia recebeu 9 milhões de um valor, assim, para nós aqui é um valor enorme, um valor que você toca a questão da saúde e da pandemia. Então, assim, não tem que reclamar do governo federal nesse ponto. O STF tirou o poder em partes na área da saúde aí dessa pandemia, deixando que os governadores e os prefeitos tomem as medidas adequadas. Então, assim, a responsabilização é do gestor. Não tem essa conversa, mas o Bolsonaro, ele fala as coisas na frente da TV. Não, é a forma dele, é o temperamento dele. A questão de valores investidos para que cada gestor tome a tua posição está sendo feito. Então, se Campo Grande tem, como o Vinícius disse, nós fomos o estado que chegou por último no mundo todo. E nós não conseguimos ver nem como que os primeiros tomaram os posicionamentos, nem como os países como a Itália, que teve uma gravidade, assim, de um número alto de mortes, como que eles, né, enfrentaram, porque a gente sabe que lá durou, em média, aí de 30 dias, 40 dias, eles acabaram com o problema. Já fizeram um vídeo tirando máscaras, a China fez, a Itália fez, e nós estamos aqui desde março, pedalando, fechando. A pessoa que vende lanche na rua, no carrinho de lanche, ou que, de repente, trabalha, como diz o Vinícius aí, que tem o local ali de alimentação. A pessoa que compra carne hoje, ela tem que vender hoje à noite para poder pagar amanhã o açougue ou o mercado, porque senão o mercado já não vende para ela. E como que ela vai comprar de manhã, meio-dia o prefeito faz um decreto, quando é 5 horas tem outro decreto, e de noite ela vai abrir, e no outro dia ela não vai poder abrir. Então, assim, insegurança jurídica, né? Essa insegurança jurídica aí, ela é complicada. Por isso que eu acho que, principalmente em tese, nas partes técnicas e os decretos, que é uma função do prefeito, eles não deveriam ser tomados encanetados dessa forma. Eles deveriam ser tomados canetados em conjuntos de reuniões com a Câmara Municipal, né, com reuniões fechadas. E não assim, faço o decreto aqui e ponto. Copio o decreto. Na verdade, são cópias, né? Um decreto, por exemplo, Cidrolândia copiou o decreto de Campo Grande. Vamos utilizar o prosseguir do Estado. Mas o que é o prosseguir? O prosseguir é uma situação que o prefeito tem que tomar suas decisões de acordo com o que ele achar. O Maurílio disse que não vai ter lockdown nem mini lockdown. Correto. Ele falou que vai analisar o que está acontecendo para tomar a decisão de acordo com o que precisa. E realmente é isso mesmo. Nós temos que ter uma consciência, não agir no impulso, porque quem age em impulso é adolescente que tem um testosterona avançado, como todos já fomos, e nós temos, assim, esse impulso. Mas não, o gestor tem que ter uma equipe em volta técnica, esquecer um pouco a eleição, o projeto de eleição, lembrar que tem pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam sobreviver, né? E outra, uma coisa que gera medo em mim, que eu já do início eu venho falando, é a fome, ela gera violência. Porque um pai e uma mãe, se for um casal ou uma pessoa que mora sozinho, ela segura um pouco a fome. Mas um pai e a mãe que vê um filho, 2 filhos, 3 filhos, chorando porque não tem uma comida dentro, o pai e a mãe saem para fazer coisa errada, porque ela vai chegar num estado de espanto. Então, assim, é preocupante. Eu tenho medo daqui 6 meses, entendeu? Nós temos que cuidar das pessoas que estão com esse problema. E a gente também tem que sanar uma dúvida muito grande, que é a questão dos testes. O teste está dando positivo, depois dá negativo, ou dá negativo, depois dá positivo. Nós tivemos um exemplo aqui, ontem, teve uma padaria aqui que teve um problema que todo mundo conhece aqui na Avenida, quem passa os turistas, que fizeram um teste na UPA, se não me engano foi na UPA aqui, deu positivo. A secretaria divulgou o nome da pessoa, lógico, comércio, ninguém vai entrar mais no comércio. Beleza, ontem saiu contraprova de Campo Grande, deu negativo. E esse prejuízo que ela sofreu ali, transtornada, ela falou que ela não tinha nada, mas lá deu positivo. Então, assim, há um certo medo, um receio desses exames. E outra, a gente não vê pessoas morrendo de outro tipo de doença mais. Se deu pneumonia, é Covid. Se deu... a pessoa está com 89 anos, tem 6 tipos de problema, a pessoa está com 99 anos, morreu, é Covid. Então, assim,
Tá, o negócio tá muito estranho. Parece que é um troféu a pessoa morrer por Covid hoje para os gestores. É isso que eu estou conseguindo sentir. Você não está querendo resolver o problema, você está querendo manter, que na verdade a estratégia de quem está no poder. Eu falo assim, eu sou vice-prefeito atualmente, estou no cargo de vice-prefeito, mas eu acho que tem que ter eleição. A primeira estratégia que eu vi de alguns prefeitos aí era do quê? Não, tem que adiar as eleições para 2022. Aí viu que não deu certo, que era inconstitucional, que não poderia de forma alguma, que não teve saída. Não, agora tem que prorrogar. Conseguiram prorrogar. Parece que agora é torcer para que cada vez tenha mais casos, que nunca acabe a pandemia, para tentar sair de coitado na eleição, para tentar se eleger. Então, assim, são situações que a gente precisa mesmo ter os pés no chão, analisar, enfrentar, porque há críticas de pessoas que têm um posicionamento contrário, mas a gente tem que ter aí um posicionamento, uma balança para controlar as situações e bater de frente quando tem que bater de frente mesmo, igual o Vinícius faz, igual eu fiz aqui. A gente tem algumas certas, a gente sofre umas represálias, isso é normal, porque é no eleitoral. Mas, infelizmente, a gente tem que pensar na população, porque amanhã nós vamos estarmos aqui. Nós temos aqui famílias e a gente precisa estar lutando e não ter vergonha na cara de dizer o que está certo e o que está errado. Exatamente. Pegando o gancho na sua fala sobre ouvidoria, né, escutativa, ou seja, na multidão de conselhos a sabedoria, já dizia o homem mais sábio do planeta, que foi Salomão. Será que o nosso prefeito ele tem ouvido a população adequadamente? Será que ele tem procurado respaldar de suas decisões através dos conselhos, das orientações técnicas de associações, de instituições de ensino, de todas essas entidades que estão realmente a favor de salvaguardar, né, a nossa economia, os princípios constitucionais que o Vinícius bem elencou? E aí, Vinícius, você como um representante nosso do povo, né, enquanto vereador, você acha que o nosso prefeito tem ouvido a população de forma adequada? Ele tem tido a sabedoria de ouvir também de órgãos que são órgãos que formulam, né, indicadores, que formulam pesquisas, propostas? Será que o prefeito tem tomado essas decisões assertivas com base nisso ou não? Marcos, eu gosto muito de técnicas. A gente, no mundo todo, nós temos técnicas para enfrentar qualquer situação. Neste caso, a gente tem claramente uma crise. E existem técnicas de contenção de crise e de tratamento de crise. Então, esta não é uma crise de desastre. Por exemplo, você tem um terremoto em Campo Grande, os prédios desabam e você tem um caos da cidade. Esse é uma crise emergencial. O jeito de agir é diferente. Nós tivemos uma crise anunciada. Quando a coisa começou na China, nós sabíamos que chegaria ao Brasil e nós ficamos vendo o mundo, como que foi essa evolução país a país, desde a China até aqui. Eu lembro, tem um site da internet muito legalzinho, que você marca, né, ele atende o mundo inteiro, você coloca no GPS aonde você está, e ele é uma minhoca, e ele fura o globo e sai no chão, e ele mostra onde que você sai do outro lado do mundo. Se nós furássemos Campo Grande, nós sairíamos exatamente, porque é o oposto do oposto. Então a gente sairia no hemisfério norte, sairíamos exatamente na China, por incrível que pareça. E nós estamos exatamente do outro lado do mundo. Então ela era uma crise anunciada, e crises anunciadas você trata de forma segmentada. A crise que vem, você tem a fase preparatória e a fase executória. Na fase preparatória, você espera a onda chegar. Como que você espera? O prefeito deveria ter corrido atrás de mais testes para testar essa população, ele devia ter tido monitoramento com técnicos do acompanhamento da evolução da Covid em país por país e aprender com essa crise para ver como é que você iria se aplicar aqui. Essa seria a fase preparatória ideal. E aí a gente olha para como o prefeito agiu nessa fase preparatória aqui. As notícias chegam a ser engraçadas, né? Infelizmente, é triste, mas é para não chorar, né? Que a gente fala que é engraçado. As notícias da fase preparatória aqui eram de compras de máscaras caras. Eu lembro que ele chegou na licitação que houve a desistência da empresa. Uma máscara N96, que é aquela mais especializada mais especial para conter o vírus, ele chegou a estar orçado em R$26 uma máscara. Olha só, essa é a preparação do Covid. Para a preparação do Covid foram alugadas tendas, isso virou chacota na cidade toda. Lembrar de outras coisas aqui que ele aprontou. Enfim, a preparação não foi adequada. Agora a gente começa a fase de execução, é uma fase de execução já comprometida, porque ele não fez os estudos técnicos, não fez as observações que ele deveria ter feito,
na fase de preparação e não fez a compra de equipamentos, a abertura de mais leitos, como ele deveria ter feito na fase de preparação. Pelo contrário, tomou medidas todas desastradas, várias delas balizadas em orientações do primo, né, que era ministro na época e que vinha no primeiro momento tomando aquilo, andando de uma forma adequada, mas que parece que politicou a situação do Covid no Brasil todo. Bom, essa fase preparatória foi mal gerida, e agora a gente entra na fase de execução. Fase de execução, faltando testes para a cidade, faltando leitos, e aí o pior de tudo, durante a fase de execução, ele já deveria estar com esses estudos prontos já, e não foi feito. E sabe o que é pior, Marcos? Eu cheguei a passar eu fiz um projeto de lei na Câmara, lá atrás, quando começou-se a falar de Covid, pedindo para que a Prefeitura fizesse um plano de contenção de crise relacionado à Covid. Fiz isso por projeto de lei, obrigando o prefeito a montar essa estratégia. Ele apresentou uma estratégia para a Câmara, no primeiro momento eu achei uma estratégia muito fraca, ela está se mostrando fraca agora, só que eu não podia... há uma diferença entre legislativo e executivo. O legislativo pode cobrar isso, mas quem faz de fato é o executivo. Então, se o executivo faz mal feito, o legislador não consegue reparar isso é atribuição do executivo. E o plano de contenção, o plano de estratégia para o combate do Covid era sofrível, era horrível, dava bem para ver que ele era feito sem embasamento, um plano muito fraco, e agora Campo Grande sofre com isso. Sofre com lockdown parcial, e para piorar a situação, o prefeito, na fase preparatória e na fase atual, tem feito lives, e o nosso amigo prefeito, vice-prefeito Sidrolândia lembrou isso, vem fazendo lives frequentemente. Então, aparentemente, está utilizando isso mais para mostrar para a população que tem feito um combate, mas não tem. De fato, não tem. E é muito triste o que a gente fica, porque como não foram abertos leitos suficientes para conter isso, e não há estratégia nenhuma, quem vai sofrer é a população. A população vai passar a ter dificuldades com isso, e eu quero deixar muito claro, a gente não é aqui um advogado do ponto pior, não. Eu gostaria muito que o prefeito tivesse gerido bem essa crise. E eu queria que a população entendesse que não geriu. Não geriu. Há falhas em todo o processo, há falhas atuais, há falhas que prejudicam o comércio, que prejudicam a saúde, e eu estou bastante preocupado. Depois, nós temos esse gerenciamento de crise. Eu disse que existe uma fase pré, uma fase de execução e uma fase pós. Essa fase pós ela vai ser muito caracterizada pela recuperação da economia. Depois que nós já tivemos os danos da doença, a reparação econômica tem que vir. E a comparar como o prefeito comandou a Secretaria de Indústria e Comércio aqui, isso me preocupa demais. O prefeito tocou, durante os 4 anos que ele esteve à frente da SEDESC, Secretaria de Indústria e Comércio, ele tocou o desenvolvimento industrial e comercial de Campo Grande de forma totalmente equivocada. De novo, todos os incentivos, todas as cadeias produtivas devem ser estudadas, isso tem que ser feito de forma muito técnica aqui em Campo Grande. Ele não foi feito. Eu lembro que ele mandava projetos para a Câmara falando, olha, eu quero doar um terreno para uma determinada empresa. Eu falei, você fez esse estudo da cadeia produtiva? Você fez estudo para saber se Campo Grande suporta esse tipo de empresa? Você fez estudo para saber se essa empresa, vindo com isenção fiscal, não vai prejudicar as que já existem? Os relatórios e as técnicos que mostravam a vinda dessas empresas e o pedido de benefício fiscal eram sofríveis, de qualidade muito rasa, e esses projetos passavam na Câmara. Sabe o que acontecia? Empresas eram beneficiadas aqui com isenções fiscais, com dinheiro das empresas que já existiam, e essas empresas ficavam com situação econômica melhor e acabavam quebrando, por falta de mercado, as empresas que já existiam. Ou seja, você tem uma empresa, você não ganha benefício fiscal, o governo usa o seu imposto para fomentar uma outra empresa, essa outra empresa se mantém no mercado e quebra que já existia. Isso me preocupa demais, porque na pós-pandemia nós temos que recuperar a economia. E eu não tenho dúvidas que o prefeito não saberá fazer isso. E eu não estou fazendo isso baseado em torcida contrária, não. Eu estou me baseando em como ele tocou o município nos últimos 4 anos, dando benefícios sem qualquer critério sólido técnico. Os critérios técnicos que eram apresentados na Câmara de Vereadores eram
pífios, rasos. Isso me preocupa muito. Então, se quem está achando que a Covid, o problema da Covid é só durante a fase executória do plano de contenção de crise, aguarde para ver o próximo passo. Com essa gestão, nós estamos muito enrolados. E isso vai começar agora. A partir de novembro, a gente começa já a parte de pós-crise. Eu quero ver qual é o plano do prefeito para restaurar a cidade. Baseado nos últimos 4 anos, me dá pânico. Me dá verdadeiro pânico de saber o que vai acontecer aqui em Campo Grande. Lamentavelmente, ministro, você está correto. Campo Grande é uma cidade com um grande potencial socioeconômico a ser desenvolvido. Campo Grande pode ser um hub de exportações do Brasil para o mundo, né, por meio do RILA, a Rota Bioceânica. Nós sabemos que sequer nós temos hoje mapeado, você que é uma autoridade constituída aqui da capital, você sabe, Campo Grande não tem definido a sua vocação econômica até os dias de hoje. Nós não temos um mapa de produto definido pela Prefeitura de Campo Grande para saber quais são as linhas de investimento sobre essa cadeia produtiva que você bem mencionou. E seguindo isso, realmente fica difícil você criar critérios de incentivos fiscais, como são esses do CODES que você mencionou, ficar a critério dos vereadores, a decisão final. Então, você pode colocar em xeque, será que a decisão do vereador, quando ele aprova um incentivo fiscal na Câmara, ela é técnica ou política? Se ela é técnica, base em qual modelo, né, de análise eles têm feito essas decisões técnicas? Ou seja, baseado em quê? Sendo que nós não temos todos esses números, os indicadores, as análises explícitas, ou seja, cadê a transparência disso? Se existem esses estudos, se existem essas definições, onde elas estão publicadas? Né? Qual é o norteador dessa tomada de decisão para a expansão e desenvolvimento da cidade? E realmente há de se concordar com você, porque, conforme o próprio vice-prefeito de Ceilândia colocou, hoje existe uma insegurança jurídica, porque as empresas que aqui se instalam, elas não sabem agora o que pode acontecer nos próximos dias. Então, eu acredito que enquanto durar essa pandemia, nós vamos ter um retrocesso da economia local, seja ela oriunda do fechamento das empresas que já estão aqui e a inibição de novos investimentos para a capital, justamente porque não se tem critério nenhum para que essas empresas possam vir para cá e recorrer a um tipo de programa desse de desenvolvimento, pleitear um incentivo, sendo que os critérios técnicos eles são totalmente duvidosos. Então, eu posso só fazer uma intervenção? Por favor. Eu vou fazer só uma ilustração para a população entender qual é a falta de gestão que a gente teve aqui na área de indústria e comércio. Pensa que você tem uma casa e você gosta muito de comer cenoura. Fissurado por cenoura, você é quase um coelho. E você tem 2 opções. Você recebe R$1.000 de salário por mês e você tem a opção de plantar cenoura no fundo da sua casa. Imagina que você produz ali toda a cenoura que você precisa no fundo da sua casa. Claro que você não vai gastar esse dinheiro, o dinheiro vai continuar na sua casa. Ou então comprar essa cenoura no mercadinho do lado ali, que vai te fornecer a cenoura e o dinheiro vai sair da sua casa. Imagina que você gaste aí R$200, você gosta muito de cenoura, você ganha 1.000, você gasta 200 de cenoura. Esse dinheiro vai sair da sua casa e vai lá para o dono do mercado. Você perde riqueza interna, tá? Se você produzir a cenoura no seu quintal, você não vai perder. Vinícius, por que você está dizendo isso? Porque Campo Grande perde, por ano, R$32 milhões com cenoura. É claro que eu estou utilizando a cenoura como ilustração, mas isso se estende a todo tipo de hortaliça, a maioria Campo Grande não produz, a gente perde para fruta. Campo Grande está importando, acredite, mandioca. A gente não está produzindo mandioca. Ou seja, a prefeitura, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, não foi capaz de incentivar os agricultores locais aqui a produzir o básico. O básico. Como que um gestor desse vai gerir o pós-crise? Ele não tem condições de gerir essa pós-crise. E isso me preocupa muito. Baseado em tudo que a gente está vendo, eu estou utilizando, Marcos, um exemplo muito simples, que é de hortifruti, mas isso se estende para outras cadeias produtivas. A cadeia do couro tem muito furo, e agora tem mais furo ainda. A cadeia da construção civil tem muitos furos, e ele incentiva as empresas prejudicando as cadeias produtivas. Então, o cenário é muito triste, porque eu vi uma fase de preparação da Covid péssima, eu estou vendo uma fase executiva pior ainda, e está me assustando, porque está piorando. Lembra aquele rapaz do YouTube que fala assim, estava ruim, agora piorou, parece que está aquilo. E o pós está me dando medo, porque se essa gestão está acontecendo dessa forma, o que será de Campo Grande? Poxa, a gente é uma cidade rica, sabe? A gente não merece isso. Prefeito, a gente não merece o que está fazendo com a gente.
sabe? Campo Grande é uma cidade muito bonita, muito respeitada, arborizada, a população muito bem instruída. A gente não merece o que você está fazendo com Campo Grande. Wellington, nas suas considerações finais, por favor, o que você aponta aí como fechamento desse debate? Ô, Marcos, o Vinícius falou da questão da cenoura aí. Como nós temos 28 para 29 assentamentos em Cidrolândia, praticamente 1% do Brasil é em Cidrolândia, e nós também somos na economia aí do milho e soja, sempre brigando entre segundo e terceiro com Ponta Porã. Maracaju é o primeiro por causa da quantidade de terra. Somos o 13º no milho do Brasil, o 20º na soja do Brasil, Cidrolândia. E nós temos a Seara, o maior produtor de frango do estado, Cidrolândia, né? E vamos ter uma suinocultura agora do grupo da Cooperalfa, da Aurora. Eles compraram 230 hectares aqui, salvo engano. Vão conseguir colocar aí 10 mil matrizes, essa é a ideia. Então, assim, nós temos assim um pensamento. Essa questão da cenoura que o Vinícius citou, realmente, porque, salvo engano, o Ceasa, ele importa a cenoura, chega quase a 90% importada de São Paulo, cenoura. Por exemplo, nós no Mato Grosso do Sul todo não temos a cenoura. Cidrolândia, com toda essa área também nós não temos. Assim, tem que haver um estudo mesmo, por que nós não estamos produzindo? Essa pergunta que os gestores têm que fazer. Ó, por quê? Temos que ir em São Paulo buscar cenoura com uma terra mais produtiva que a de São Paulo. A pergunta é essa. E assim, um outro fato que eu falo também, que é esse pós aí, que eu já venho citando desde o início, meu medo é daqui 6 meses, 4 meses. Não medo mesmo, muito grande, tanto na economia quanto em todas as outras áreas, porque serão afetadas. E também, já partindo para o ponto que eu debati aqui com algumas pessoas. O professor, hoje, da rede pública, tanto estadual quanto municipal, hoje ele está trabalhando 3 vezes a mais do que ele trabalha numa sala de aula. Poucos sabem, mas realmente não estão conseguindo, de forma eficaz, atrair os alunos para que consigam o aprendizado. Então, eu faço a pergunta. Um professor está utilizando toda a estrutura da casa dele, dos custeios dele, com um salário que já não a gente sabe que é defasado no país todo, ele está utilizando todos os recursos dele, celular, tempo dele ali, além daquilo que é o normal, energia, água, luz. Quem que vai pagar? A pergunta. Tem algum benefício, alguma coisa que o governo incentivou para o professor se adequar aos novos tempos? Por quê? A gente sabe que alguns setores não vão retornar ao normal. Né? Esse teletrabalho eu acho importante, os EADs serão o futuro, a gente sabe disso. A sala enfileirada vai ser mudada, não vai ser mais assim. Tem algumas coisas que vão mudar. Mas, assim, qual que é o incentivo que o governo deu? Qual que é a esperança, a expectativa que deu ali um professor? Ou para aquele que enfrenta na linha de frente, ele deu os 40% do grau máximo de insalubridade para quem está enfrentando? Ou ainda está ali brigando pelos 10% para ver se é ou não é atividade insalubre? O pessoal da saúde, da assistência, quem enfrenta, quem está na linha de frente do combate? Essas perguntas que o gestor tem que se fazer às vezes. O que eu estou ajudando? Então, assim, isso vai pesar, porque certamente, eu já estou dizendo aqui, eu acho que a hora que acabar essa pandemia, haverá sim judicialização na questão. Isso pesa para o município, porque vai ser uma despesa maior ao município. Então, assim, cadê o planejamento, o estudo técnico? Isso aí o Vinícius bate muito bem. Realmente, nós precisamos estar trabalhando com o estudo técnico. Por que muitos prefeitos estão ficando inelegíveis, com problemas na justiça? Porque sempre basearam em política, sem estudo técnico. O Tribunal de Contas, o Ministério Público está pegando por quê? Não estão trabalhando com parte técnica. Isso vai ocorrer de novo. Agora, os maus gestores, eles amam quando há emergência, situação de emergência, porque é o local que eles fazem as coisas e passam o pano. O setor de licitação é um setor complicado, que já tem muitos desvios normalmente. Imagina agora com a carta convite, com o valor liberado para compra de medicamento, a área da saúde, que é a área mais cara. Assim, vai chegar uma hora que daqui 6 meses, vamos ver resultados. Daqui 6 meses, Marco, tomara que você continue com essas lives, que você venha trazendo depois um resumo das lives passadas, que você possa passar, falar, isso foi dito por fulano, pelo Vinícius, foi dito ontem também eu assisti a live de vocês, excelente explanação, dados concretos, números apresentados. Então, assim, poxa, não dá para colocar a cabeça e dizer, vou ouvir o fulano. Mas não, eu vou aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, mudo o nome da cidade às vezes, mudo a data, mando publicar. Eu acho que resolve. Então, é assim,
eu quero agradecer, Marcos, né, nessas minhas considerações aí, a esse espaço que sempre o Estado, né, me deu, o Danilo, um grande amigo, a você que nós acompanhamos o seu trabalho também, uma pessoa que tem uma vasta experiência em gestão pública, no Brasil todo, a gente sabe, eu reconheço isso. Então, assim, é o Vinícius aí que, né, torço pelo sucesso eleitoral dele. Eu sou partidário, Vinícius, mas eu torço porque eu gosto de pessoas técnicas. Esse ano, não sei se eu continuo na política, tenho minhas dúvidas, mas, assim, a minha ideologia, o meu ideal é sempre o mesmo. Eu tenho lutas a ser travadas, né? Tenho 32 anos e tenho muita vontade de trabalhar. Então, a gente sempre vai estar aí debatendo nas redes sociais, aí espero sempre estar com vocês também debatendo aí com esses espaços, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Edson. Vinícius, suas considerações finais em poucos minutos agora. Marcos, primeiro eu queria agradecer o espaço, agradecer ao nosso colega de partido, ex-prefeito de Cidrolândia. Já faço um pedido a ele aqui. Não pare, não. Não pare, não, que a gente precisa de pessoas boas. Você mostra que é um bom político de Cidrolândia. Recomendo aí, o pessoal de Cidrolândia, dê força para ele. Marcos, eu estou agora bastante focado as pessoas me perguntam às vezes, Vinícius, você já está em pré-campanha? Não. A gente está muito preocupado com o Covid. O nosso partido tem feito algumas incursões aí na área de saúde. Nós temos uma grande denúncia para soltar daqui uns dias na imprensa, que tem um pouco a ver com o Covid, tem muito a ver com má administração. A gente está utilizando os nossos recursos na Câmara para mostrar que a gestão não precisa ser ruim. Né? Nós tivemos aí uma operação relacionada aos ônibus há um tempo atrás, e é muito engraçado, porque a população está tão acostumada a ser maltratada que ela parte da premissa de que transporte público, por exemplo, tem que ser ruim. Não tem que ser ruim. A gente tem bons exemplos pelo mundo de bons gestores que conseguem fazer o transporte público funcionar muito bem, que conseguem fazer o sistema de água ser barato para todo mundo e funcionar muito bem. E nós tivemos pelo mundo aí bons gestores dos problemas de Covid. Né? Nós temos países aí que já não tem mais nenhum caso. E não foi porque a população toda já se contaminou e curou, não, porque aplicaram políticas públicas corretas na prevenção e no combate à doença, coisa que não está acontecendo, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul no geral. Nós estamos vendo aí um aumento dos casos de Covid, o prefeito que administra Campo Grande de forma sem um rumo, né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, causando muita insegurança jurídica, que você citou muito bem, para o comerciante, para a população, e que, infelizmente, aí, como dizem na brincadeira, é o que a gente tem para hoje, né? Mas é triste ver a população à mercê de decretos, que o cara não pode fazer previsões de estoque, ele não pode fazer nada. Isso não vai matar só a população, não. Vai matar o comércio, vai matar a indústria, e é muito triste o que a gente está fazendo. Muito obrigado pelo espaço, abraço a todos. Todos os nossos espectadores até o momento, quero somente agradecer, e aos nossos convidados de hoje também pelo rico debate. Até a próxima.